programa hoje, além do Leonardo, tem o Maurício Saraiva, o Guerrinha, o Duda Garbi, o Malenotti e o Davi Coimbra. Ô Guerrinha, dá para acreditar no Sport contra o Flamengo? Eu acho difícil, Gabardo. O Sport está desesperado e esse é o tipo do jogo que o Sport vai ter que sair da toca. Ele precisa fazer pontos, né? Nós já temos 3 rebaixados, tá? Curitiba, Goiás e Botafogo. Tem 4 brigando pela bronca que falta, né? Para o assento que ainda está vago. Vasco, Fortaleza, Bahia e Sport. Bom, o Sport tem uma tabela pela frente muito complicada. O Sport pega o Inter no Beira-Rio, pega o Flamengo hoje e vai pegar também o Atlético Mineiro fora de casa. Ele vai ter que arriscar. E o jogo de hoje, ele vai arriscar. É como o Flamengo gosta de jogar. O Flamengo tem jogadores qualificados. Então eu acho que a chance do Flamengo perder pontos na ilha hoje é muito difícil, muito pequena. Eu vejo o maior perigo da vida do Flamengo no próximo jogo, contra o Bragantino, que nós vimos ontem em Bragança Paulista. O Bragantino é um time sem nenhuma responsabilidade, sabe jogar, e endureceu inclusive no turno contra o próprio Flamengo. Então eu vejo a chance do Flamengo tropeçar muito maior contra o Bragantino do que contra o Sport. Agora uma vantagem, né, Guerrinha? E aí, Davi? É que mesmo que eu concordo contigo, acho que o Flamengo tem tudo para vencer o jogo de hoje, porque é muito mais time, tá concentrado na competição, né? Mesmo assim, existe uma pequena possibilidade de acontecer um empate ou uma derrota, né? Existe essa chance. Quer dizer, se acontece isso, imagina, a vantagem do Inter é um oceano de vantagem. Mas 7 pontos, faltando 5 jogos. Imagina. Teria que acontecer assim uma série de acidentes improváveis, né? E de sorte improvável também para os adversários do Inter. Então, quer dizer, pode acontecer, né? A gente nunca sabe, mas pode acontecer. Agora, ontem, a gente vê que as coisas estão dando certo pro Inter, né? Ontem, o Lomba fez 2 defesas espetaculares, né? O Inter não jogou bem, né? O Bragantino dominou o jogo, é um time envolvente, tem alguns jogadores muito bons, outros nem tanto, né? A gente tem mais o tipo de movimentação. Os caras às vezes na cara do goleiro não conseguem chutar, senão no goleiro, por exemplo, né? Coisa que um atacante, claro, mal comparando, né? Um Romário da vida e tal, ele tira do goleiro, ele não chuta no goleiro. Né? Então, o Bragantino tem aquele Marquinhos, que é um baita jogador, que a gente vê que ele é diferenciado, né? Mas é um time bem treinado também. Claudinho? Né? O Claudinho, desculpa, Claudinho. O Claudinho, mas é um time bem treinado, né? Um time bem treinado. A gente vê que ele ataca com consciência, os jogadores sabendo o que vão fazer com a bola, né? É um time muito bom, muito organizado. Só lembrando, né? E a vantagem que é um time que joga sem a responsabilidade. Tudo que acontecer é lucro. Ele precisava ficar na Série A, ficou. Bom, agora se arrumar uma Sul-Americana, daqui a pouco até beliscar lá uma das últimas vagas para Libertadores, mesmo que seja pré-Libertadores, é um marco na vida do Bragantino. E ele joga sem essa mochila nas costas. Ao contrário daqueles que estão brigando por título, estão brigando para escapar, que estão sempre na prensa, né? Precisa mostrar serviço sempre. Para ter uma ideia de como é um time organizado, como é um time bem treinado. Ontem a gente viu em Porto Alegre um time bem treinado, com uma ideia de jogo muito clara. O Bragantino trocou o dobro de passes. Claro, que o Inter. Claro, o Inter não é um time, não é mais um time de troca de passes. O Inter é um time de recuperar a bola e sair em velocidade. Mas o Bragantino trocou o dobro, mais do que o dobro, da 447 a 220. Mais do Ficou com a bola, né, Léo? Exato. Não, mas porque... E tem uma questão, Davi, e olha que interessante, tá vendo as estatísticas do jogo aqui, porque o Guerrinha falou muito do fato do Inter não ter encontrado a marcação ontem do Bragantino durante a transmissão. Aí eu fui ver os dados. E aí o Bragantino, ele não tem um drible. Ele não driblou. Mas ele envolveu o Inter o tempo todo, ou seja, esse não é um time, claro, tem as individualidades, mas não é um time do 1 contra 1, da jogada individual. É o time da movimentação, é o time da troca de passe muito rápido para encontrar o espaço.
Olha, gostei muito de ver o Bragantino. É uma grata surpresa esse time, principalmente no retorno do Brasileirão. Um time que tem 2 volantes qualificados, e o Bragantino tem, e tu dá liberdade para que eles possam iniciar a jogada, a tua defesa sofre, tua marcação sofre. O Abel falou isso, eu falei durante o jogo, lá no primeiro tempo, digo, o problema do Inter não é o Claudinho. O problema do Inter são os 2 volantes, que o Inter está dentro do seu campo, deixando eles trabalharem à vontade, eles estão escolhendo a melhor opção e está trazendo dificuldades. E no final do jogo o Abel disse, olha, os volantes eu conheço, jogam muito e ficaram muito com a bola. No segundo tempo nós aumentamos um pouquinho a marcação e aí deu uma diminuidinha. Em grupo, né? Não deu diminuidinha tanto, que o Inter terminou se defendendo. Foi a pior partida do Inter nessa série vitoriosa. Mas essa olha só, Guerrinha, essa é uma grande notícia. É uma grande notícia que tenha sido a pior. Porque agora tem um cascudo pela frente aí, precisa jogar mais. Exatamente. É um time difícil. E pela ideia, Marenotti, do Inter, talvez o Inter tivesse que fazer o que ele fez contra o São Paulo, em que ele marcou mais a saída de bola. Ele até começa marcando o Bragantino mais em cima, mas depois recua. Ontem não era o jogo para esperar o Bragantino errar o passe ou ter uma recuperação de bola e sair na transição rápida. Ontem talvez fosse o jogo para marcar um pouquinho mais em cima. Porque o Bragantino, como disse o Guerrinha, principalmente o Raul, que é o camisa 5, e essa é uma ideia de jogo em que o camisa 5 é o cara que organiza o time, né, o primeiro volante, é um cara que sabe jogar, ele organiza o time, esse Raul, ele joga de lateral, também é um jogador muito versátil e que sabe jogar. Então talvez o Inter tivesse que ter avançado um pouquinho mais, fechado mais o espaço. Não conseguia, Léo. A gente sempre tem essa tendência, e é natural, e tem que ser assim mesmo, de a gente ver o que o time da gente, o time do que a gente está analisando, nosso personagem poderia fazer, mas não conseguia. Não conseguia, a gente via que não conseguia. Um time, quando está jogando assim, como no caso jogou o Bragantino, a gente já viu outros times enfrentando o Grêmio e Inter com ímpeto assim para dominar. Ele se impõe sobre o adversário. E é uma coisa engraçada no futebol, né? Quando o time está envolvido, ele não consegue mais retomar o domínio do jogo. Né? Tem que acontecer alguma coisa para ele retomar o domínio do jogo. E o Inter não conseguia. O Inter teve. As coisas deram certo pro Inter ontem. Deram certo. O pênalti, o Lomba, as coisas todas acontecendo como deviam acontecer. Mais uma vez é um resultado. Oi? O Patrick Marenotti contra o Fortaleza. Quando o jogo do Inter ficou complicado, que o Fortaleza empatou, o terceiro gol veio numa jogada individual do Patrick, né? Ele faz a jogada e o Peglow desempata. E ontem foi novamente jogada individual do Patrick. O pênalti tem origem numa jogada dele, uma jogada em que ele parte para cima e tenta vencer o adversário no drible, na força. Então, mais uma vez, passou pelo Lomba, claro, o Marenotti, mas passou muito pelo Patrick. Na verdade, assim, o que deu para perceber ontem, e a gente já sabia de antemão, né, que seria uma das partidas mais complicadas dessa reta final em função do que o Bragantino tá apresentando nesse segundo turno inteiro, né? Então a gente já imaginava que seria uma partida complicadíssima e a gente também vê, né, que o Internacional, ele realmente tá dando tudo de si, né? O chamado tá com a corda esticada e tal. Tá jogando com todas as forças e tal, a corda tá esticando, mas ainda tem 5 jogos pela frente Não, tem 4. Hã? Tem 4. Por quê? Qual é o Se vencer que já tá 4 jogado? É campeão. Não precisa vencer os 5. Sim, não. Quanto a isso, sim, Davi. Mas a gente vê que... Ou não precisa nem vencer. Não precisa. O mesmo resultado dos adversários. Na verdade... Se o Flamengo tropeçar hoje... a diferença pro vice fica de 5 pontos. E aí nem são 4, Davi, aí são 3. Então. Mas é isso que vai fazendo os números das estatísticas aumentarem cada vez mais para o Internacional a cada rodada, né? O Internacional está correndo na frente e está vendo pelo retrovisor os outros derraparem, saírem da pista, capotarem, e assim vai ser até o final. A gente estabeleceu algumas rodadas atrás que ia ter o Brasileirito de 8 rodadas, né? Pois então dessas 8 rodadas o Inter já ganhou as 3 primeiras. E a cada rodada que a gente vai vendo, o Mundialito vai ficando mais apertado para os outros e consequentemente para o Inter também. Ou seja, o Inter no próximo Brasileirito agora de 5 rodadas, ele ganhar as 3 próximas,
acabou o brasileirito, né? O Léo falou aí, e o Léo falou aí há pouco, falou com razão, que o Patrick decidiu contra o Fortaleza, e ontem foi muito importante também, não pelo gol só, mas pela jogada do segundo gol que ele foi cruzar, e o VAR deu pênalti ali e tal. Agora, o Inter precisa diversificar isso, porque está ficando manjado. O Inter sai para jogar quase sempre pelo lado esquerdo. E o adversário, ele se precaver, né? Ele deixa ali a marcação, começa a botar mais gente daquele lado e dificultar ali. Então está na hora também do Abel tentar fazer o Inter jogar pelo outro lado do campo. Até para não ficar preso lá naquele lado, na marcação. Manter ontem o Yuri, como ficou muito isolado, porque a bola não tinha como chegar mesmo, né? Além do Bragantino estar marcando bem, o Inter estava com dificuldade para chegar na frente. Por quê? Porque usou muito um lado do campo e muito pouco o outro. Então está na hora agora, nessa reta final, de fazer o Inter jogar pelos dois lados. Mas deixa eu só dar uma palavra pro Malenotti. O Inter vai ser campeão brasileiro, Rafa. Relaxa. Tá. Depois de ontem, assim, tudo que aconteceu. Não, é que não é só a bola. Assim. Há lances, assim, há jogadas, há episódios dentro de um campeonato e dentro de uma partida que te dão sinais, né? O jogo de ontem foi repleto de sinais. E olha, pro Inter não ganhar o campeonato, de verdade, cara. Eu não sei eu não sei como, eu não consigo ver. E não é porque eu sou gremista e tô secando pra caramba, não é isso. É porque realmente o Inter nos últimos jogos primeiro faz por onde, tá? Quando joga bem e ganha, não joga bem e ganha. O seu goleiro que vinha falhando parou de falhar dos jogos mais difíceis, que era esse jogo de ontem, que o Inter, se o futebol fosse só justo e não precisasse jogar, o Bragantino ontem teria que ganhar o jogo. Mas não é isso que conta. O que conta é quando a bola entra, né, é o resultado, o resto é perfumaria. O resultado ontem foi o melhor possível, né? Ainda tem o Flamengo hoje, que pode dar uma grande garra, se não vencer aí melhora demais ainda a situação. Olha, de verdade, os sinais são claríssimos que o Inter é o novo campeão brasileiro. Hoje o Inter tem 65 pontos, o Atlético Mineiro tem 60 e o Flamengo, que vai jogar, tem 58. Então, se o Flamengo ganhar do Sport, vai a 61, diminui para 4 a diferença em relação ao Inter. Agora, se o Flamengo perder, a diferença continua de 7 pontos, faltando 5 rodadas. Se empatar, vai a 59, a diferença fica em 6 pontos em relação ao Internacional. Então tem que acompanhar com muita atenção hoje Sport e Flamengo, 8 da noite na Ilha do Retiro. O Inter joga na quinta, contra o Atlético em Curitiba. Uma pergunta para vocês. O Zé Alberto há pouco estava falando em Esportes ao meio-dia sobre a possibilidade do Thiago Galhardo ficar à disposição. Bom, no meio-campo, o Dourado levou o terceiro cartão amarelo, entra o Rodrigo Lindoso. Na entrevista coletiva, o Abel não garantiu a permanência do Caio Vidal. O Marcos Guilherme entrou por ali ontem no segundo tempo. O que vocês acham? Fica o Caio Vidal, oportunidade para o Marcos Guilherme, ou daqui a pouco até o Thiago Galhardo pode aparecer por ali? Eu acho que de cara ele não vai botar o Galhardo, de cara. Entendeu? Eu acho que ele vai voltar a usar o Vidal. O Vidal ontem foi prejudicado. Precisou ajudar muito o Rodinei na marcação. E aí fica muito longe a goleira do adversário, né? Agora, entre Marcos Guilherme e Galhardo, tem que jogar o Galhardo. Não é o Marcos Guilherme, não. O Galhardo tem condições de cumprir a função do meio-campo, de chegar na frente com mais efetividade do que chega o Marcos Guilherme. Mas eu acho que o jogo de Curitiba vai jogar o Vidal de novo. E eu gostaria, hein, Léo, só o seguinte, vai lá, Marinotti, vai lá. Eu gostaria que a peça que o Abel usasse na sequência do Caio Vidal continuasse sendo o Peglow, né? Acho que realmente assim não me parece assim que o Peglow tenha cometido tantas falhas assim a ponto do Marcos Guilherme passar na frente dele, assim. Eu acho que o Marcos Guilherme, para mim, ele teria que ser a terceira alternativa, né? Joga o Caio Vidal, não joga o Caio Vidal, entra o Peglow, porque é assim que estava acontecendo e é assim que funcionou contra o Atlético Mineiro, enfim, né? Toda vez que o Guri entrou, ele correspondeu dentro de uma oscilação juvenil, né? Que todo jovem vai sofrer. Mas o Marcos Guilherme, eu acho que pode esperar um pouquinho mais para a vez dele de entrar, Léo. Pela leitura de cenário, Marinotti, até eu mencionei isso no Esportes ao meio-dia,
o Marcos Guilherme está se desenhando a volta do Marcos Guilherme ao time titular. O Abel chama o Marcos Guilherme Marquinhos, né? Ele gosta muito do Marcos Guilherme, acho que ele já trabalhou com o Marcos Guilherme no Atlético Paranaense. Já tem que pesquisar isso, mas ele conhece o Marcos Guilherme já, e a gente vê que ele tem uma atenção especial. Mas o Abel nunca treinou o Atlético Paranaense, eu estou viajando. Treinou. Nós também conhecemos o Marcos Guilherme. Eu não tenho nada contra o Abel gostar dele. Eu tenho muita gente que eu gosto que talvez o Abel nem goste. Agora tem que ver pro Inter. Né? Pro Inter não é hora de jogar com 10. Né? Não. A questão toda que eu estava comentando... Se jogar que o Marcos Guilherme, melhora a situação de quem está secando. A questão toda do Marcos Guilherme, essa função que o Caio Vidal exerce, ela é uma função que ela é muito mais tática do que ofensiva. Né? Se o Caio Vidal cumprir todas as tarefas defensivas que ele tem de cumprir e produzir pouco no ataque, ele cumpriu a missão dele dentro do campo. Porque ele é muito mais tático do que ofensivo. Claro que, como é um jogador de lado, no 4-1-4-1, como um extremo, ele precisa... Principalmente quando o time está... o Inter geralmente defende linhas de 4, geralmente esse cara de um dos lados avança um pouquinho e fica mais avançado ali para puxar o contra-ataque, essa é a função dele. Só que é um momento de decisão, e que eu estou percebendo na leitura que eu faço, e aí sem juízo de valor, se o Marcos Guilherme é melhor do que o Caio Vidal, é de que o Abel começa a desenhar uma volta do Marcos Guilherme. Ele elogiou muito o Marcos Guilherme no Grenal, e realmente o Marcos Guilherme foi bem. O lance do pênalti que o Edenilson converte é numa falta que o Marcos Guilherme sofre, né, do Vitor Ferraz. Ontem ele já colocou o Marcos Guilherme em campo, e me parece que o Abel está começando a pender para o Marcos Guilherme justamente pelo fato de ele ser um jogador mais cascudo para esses jogos mais decisivos, mas mais tensos. Isso é o que eu acho estranho nos técnicos, sabe? O cara o time tem 1 a 2 atacantes. Aí um deles tem que fazer função defensiva. Tá? Claro que todo mundo tem que contribuir. O Inter joga com um atacante, né, Davi? Pois é, então. Todo mundo tem que contribuir, óbvio, isso é evidente. Mas quando a bola chega lá na frente, o jogador tem que ter a capacidade de resolver num lance pessoal. Isso é da função do atacante. Ele tem que ter o drible, ele tem que ter o corte, o chute, ele tem que ter a finalização. Isso é, eu digo, condição sine qua non. O cara é atacante, olha, tem que ter afeição ao gol. Né? Não cabe, por exemplo, um atacante que faça o Marcos Guilherme, ele não é atacante. O Marcos Guilherme, ele é o Patrick do lado direito. Sim, o Caio Vidal é o Patrick do lado direito. Mas ele só venceu na vida dele por ser atacante. Ele nunca foi jogador de meio. Hoje o futebol mudou, Davi. Hoje o goleiro joga com o pé, o zagueiro vai pro ataque e o defensor e o atacante defende. Mudou tudo hoje. Tudo. Pior, é verdade. Olha aqui, 1h23, eu tô lendo aqui que tem uma reunião marcada para as 3 horas da tarde no CT da Barra Funda, lá em São Paulo. A pauta é a seguinte: Já foi demitido? O São Paulo, o Gabardo, essa hora é a hora do fato novo, entendeu? O fato novo é sempre o mesmo, é botar o treinador pra rua. Pô, vocês me atropelaram aqui, não deixaram nem eu completar. Eu ia dizer o seguinte, Guerrinha, imagina o cara é chamado por uma reunião às 3 da tarde e o mundo inteiro já tá falando que você tá demitido, e de fato tá. Mas ele o cara não se vai, apresenta para essa reunião, Guerrinha? Ele vai por telefone, Nem vai. Não vai. Evita essa aglomeração, né? Não vai gastar gasolina. Faz uma chamada de vídeo ali, uma live. Vai gastar gasolina. Faz uma live pra torcida. Agora tem uma coisa que a gente também precisa dizer agora com seriedade. É uma demissão merecida, né? Pois é. O São Paulo não ganhou nada, o São Paulo foi um fracasso. Ele fez por onde? É, claro. Então, tem uma coisa do São Paulo que é chocante, né? No caso de um técnico experiente. Eu não acho que ele, Fernando Diniz, seja mau técnico, mas acho que ele tem muito a aprender ainda. O jogo contra o Inter, por exemplo, com o Inter ganhando o jogo, se não me engano, estava 2-0, e ele insistindo em sair com 3, 4 jogadores dentro praticamente da pequena área, sabendo da pressão que estava sofrendo. O pior jogo dele, Davi, não é esse. O pior jogo dele é contra o Grêmio, uma decisão de títulos.
dentro da casa dele. Ali desandou tudo. Ele não deu um chute no gol do Grêmio. Ali desandou. Mas isso, porque o técnico tem que ter suas convicções, acreditar em algumas fórmulas, tal, mas não pode ter só uma convicção de jogo, uma só fórmula, um só jeito de jogar. Né? Nós vamos sair jogando, tocando da pequena área até a área do adversário. Às vezes isso não está funcionando. Tu tem um adversário do outro lado. Opa, como é que nós vamos reagir? Os caras fizeram isso, agora que nós vamos fazer aquilo. Tem que ter isso. E ele só sabe jogar de um jeito. Então, só podia acontecer isso que aconteceu com ele, né? Pra ver, né, e o São Paulo. O que se diz, Léo, Gabardo, até a gente só pra comentou no completar, esporte. Léo, eu passo a bola para ti, Léo. Ontem a gente estava comentando no balanço final, o São Paulo chegou a abrir 8 pontos de diferença em relação ao segundo colocado. Claro que tinha aquele negócio de diferença de número de partidas. E o São Paulo chegou a abrir 12 pontos do Inter. Hoje é o São Paulo que está 7 pontos atrás do Inter. Então ficou insustentável, né, Léo? Ficou. O São Paulo tem 2 pontos. A campanha do São Paulo em 2021, tá? São 2 pontos em 6 jogos. Ele fez 6 gols em 6 jogos, tá? E ele, na tabela de 21... E tomou 5 só num. E na tabela de 2021, Malenotti, ele só está à frente do Botafogo. Botafogo que está contando as horas para começar o ano na Série B, né? Mas é um desajuste total no São Paulo. E o que eu estava dando uma olhada aqui nos colegas do Sport TV, o Arnaldo Ribeiro trouxe a informação de que o Diniz está fora, e o Cereto complementou dizendo que, o Carlos Cereto, dizendo que o Visoli, que é um ex-atacante do São Paulo, que é um auxiliar fixo, vai assumir o time, tendo como auxiliar o técnico do time sub-18 nesses últimos 5 jogos, e o Rui Costa, que assumiria como executivo só depois do Brasileirão, foi chamado hoje em Porto Alegre e já está se apresentando em São Paulo para iniciar o trabalho. Desafio que vai ter o Rui Costa, ex-diretor executivo do Grêmio, que passou também por Chapecoense, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, e vai assumir o São Paulo, e pelo jeito já imediatamente no lugar do Raí, que está sendo demitido também. Então, São Paulo com uma profunda transformação. Deixa eu abrir aqui a tabela, mas eu acho que risco de perder vaga direta na Libertadores o São Paulo não corre, né? Tem 58, o Fluminense está com 53, não sei também. Mas vaga direta... São 15 jogos, né? Não vai ser. São 15 pontos em disputa, né? Imagina, fez 2 em 18, quanto vai fazer desses 15? Vai ser atropelado. Que hoje é G6, né? Com a questão do Palmeiras ainda estar inserido ali. Hoje já é G6. G7, quer dizer, né? G7, no caso, porque o Grêmio tá... Exatamente. Porque o Grêmio o problema é o sétimo, né? E hoje tá na Libertadores. O problema é a pré. Esse é o problema, não é? A pré é problema. Eu acho que o Grêmio termina na pré. Acho que o Grêmio hoje não pega o Grêmio nem tá na pré-Libertadores. Eu acho que se mantém. Então, de vaga direta, são 5 vagas. Mas o São Paulo... Hoje o Grêmio tá com vaga direta, Gabardo. Mas mas o Grêmio vai conseguir ganhar de alguém até o fim do campeonato? Não, mas o São Paulo estão fazendo nos Morumbi também, Davi. O São Paulo vai conseguir ganhar de alguém. Hoje a vaga do Grêmio não é direta, o Grêmio é sétimo. Não é direta, não. Hoje é sétimo colocado. Claro que não. Os 4 ela é direta. Ela é direta. São Paulo e Fluminense. Mas por que ela é direta? Por que ela é direta? Ela é direta, Guerrinha, porque assim, ó, com o Palmeiras campeão da Libertadores, tá? Sim. Aumenta para G5, né? Entra o 5º lugar só o 5º lugar. E se o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil? Não, mas olha só, se o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil, se o Palmeiras está entrando na Libertadores, via Libertadores, não via Brasileiro. Tá, mas se o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil, eu estou falando isso que eu me informei de manhã com o Bertoncello, ele abre a vaga direta para o 5º colocado. E aí o 6º, 7º, 8º, 10º, 12º é tudo pré. Tudo bem, só que tem o seguinte, o Palmeiras está na final da Copa do Brasil. Tá? Hoje ele é o 6º. Ou é Palmeiras e Grêmio. Se o Palmeiras ganha, digamos que fosse hoje a final, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil e o Brasileirão terminasse agora, o Palmeiras em 6º, o Grêmio entraria. Quem é o 5º hoje? Fluminense. Não, mas esse aqui entraria. Esse aqui entraria. Sim, esse é G5. Vira G5. É G5. Não, mas é G5 se o Palmeiras estiver entre os G4. Se o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil. Tá, mas pessoal, é que tem a vaga na Copa do Brasil também. Tem a vaga na Copa do Brasil. Mas é só. Mas aí se o Palmeiras ganhar, não adianta. O Grêmio. Olha aqui, ó, a vaga é só a Copa do Brasil. Não é a Libertadores. O Palmeiras não vai entrar pela Copa do Brasil.
Ele vai entrar pela Libertadores. Tanto é verdade que ele já tem o nome lá na Comebol. E Tudo não bem, tem Guerra. o nome ainda do Grêmio, porque não sabe o que vai acontecer com a Copa do Brasil. Tudo bem, então, mas eu estou dando informação. Não, só olha só, entra Guerra, o quinto colocado. Tá, o mas quinto. deixa eu só explicar meu raciocínio para não acharem que eu estou louco, tá? O Palmeiras, pela Libertadores, vira G5, certo? Sim. O Brasil Se o ganha- Palmeiras estiver entre os 4. Se ele estiver entre os 4. Senão não é G5. Porque ele não tá, Léo. É só Se o porque Palmeiras se ele não tivesse, está entre beleza. os 4, não tem G5. Não tem que o G5, detalhe, entendeu? só para organizar aqui, é que o detalhe é que o Grêmio estava com essa última vaga até o jogo do Fluminense. Ontem o Fluminense ganhou e ultrapassou o Grêmio. Então hoje a última posição é do Fluminense, que está com um ponto a mais que A o Grêmio. primeira vaga indireta é do Grêmio. Se A primeira o vaga indireta Palmeiras, é do Grêmio. se o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil. Sim. Se o Exato. Palmeiras não ganhar a Copa do Brasil, é G4 e mais o Palmeiras com vaga direta. O resto vai tudo É pro... mais o Palmeiras E o Grêmio, não, e o Grêmio com a vaga direta, né? Palmeiras, Por causa da Copa do Grêmio Brasil. mais 4. Não, se Exatamente, ganhar a Copa... Palmeiras. Não, se o Palmeiras Sim, tu ganhar falou. a Copa do Brasil, Aí entra sim, o quinto beleza. colocado. Aí sim, Entra se o o quinto Palmeiras colocado. estiver entre os 4. Isso, Senão não é exatamente. G5. Exato. Senão é G4. Senão vai o cara imediatamente atrás na vaga indireta. Vai ter que jogar Resumindo. aquelas 30 mil jogos lá antes. É isso que vai acontecer com o Grêmio caso e já perca. Resumindo e já dando boa tarde para o Maurício antes do intervalo, o Grêmio tem duas Deixa eu só lembrar uma possibilidades de ter- coisinha só antes, Oi, Gabar, Guerrinha. sobre isso. Tu sabe quem é que tá com um pepino tremendo? Ah, O Santos. é verdade. Vice-campeão da Libertadores e hoje não está cotado para jogar a Libertadores. Se conseguir a vaga vai ser para pré-Libertadores, né? Tem que lutar E por o Grêmio vaga. pode, nessa, né, agora, nesse próximo jogo, já, olha, deixar o Santos bem fora da briga. Se o Grêmio vence, distancia bem. Resumindo então, para o Grêmio ter a vaga direta na fase de grupos da Libertadores, tem que ser campeão da Copa do Brasil, mas a final da Copa do Brasil é só depois de terminado o Campeonato Brasileiro, ou ficando entre os 5 melhores colocados do Campeonato Brasileiro. Né? Hoje o Fluminense é o quinto com 53, o Grêmio tem um ponto a menos, 52. Então tem que ultrapassar a equipe. O adversário direto é o Fluminense. Não, O São Paulo Gabardo, desculpa. Então eu sou muito burro. Cara, a quinta vaga só abre se o Palmeiras estiver entre os 4. Senão é 4 vagas. Tu de burro não tem nada. Tu todo dia 5 tu recebe. De burro Não, tu não isso é tem verdade. nada. Tu entendeu, Gabardo? Desculpa, o Palmeiras está atrás do Fluminense. A vaga não é do Fluminense. O Fluminense está com pré-Libertadores. Os 4 que estão na Libertadores hoje, diretamente, são Inter, Flamengo, São Paulo, Atlético e Palmeiras. Não, O Palmeiras não. pela Libertadores. Não, Se não é Palmeiras pelo pela brasileiro. Libertadores, claro. Tu entendeu? Desculpa se é assim O que eu tô único, entendendo. hoje, nesse momento, o único garantido brasileiro na Libertadores é o Palmeiras. Não, e o Inter também pela pré-Libertadores já tá. Garantido. Entendeu? Ah, O tá, Inter, de perfeito, repente, é verdade, isso aí. tá lá. A Comebol já tem o nome do Palmeiras. Bom, a tendência, pela pontuação, que o Inter seja o segundo. Então, se o Palmeiras não for campeão da Copa do Brasil, entram 4 de vaga direto do brasileiro, mais o Palmeiras pela Libertadores. E se o Grêmio ganhar a Copa do Brasil, entra o Grêmio também com vaga direta. Senão vai pra... Exatamente. Exato. É isso aí. Desculpa, se o Palmeiras for o campeão da Copa do Brasil, não entra o vice-campeão, né, da Copa do Brasil. Perfeito. Não Entra o entra. clube que vem na sequência do Campeonato Brasileiro. Né? Exatamente, atrás do Palmeiras, caso ele esteja em zona de Libertadores. Seja Claro, direta ou indireta. É isso. É isso. É isso. Hoje É isso. não há uma abertura de vaga direta, porque o Palmeiras não está entre os 4. E, portanto, entram 4 vagas. É isso. O que está abrindo a 7ª vaga. Por quê? Porque o Palmeiras está em 6º, se eu não me engano, né? Só me Palmeiras tem ajuda? sexto. Então Palmeiras tá. Então o tem sexto. 7º está entrando. Quem é o 7º? Grêmio, né? 7º é o Grêmio. Então o Grêmio está entrando por benefício do Palmeiras ter ganho a Libertadores e estar entre os classificados. É isso. Esse é o problema do momento, né, Eduardo? De você pensar, assim, das consequências do empate do Grêmio ontem. O Grêmio Maurício, empatou contra... Pode Oi, deixar a pois não. manchete para depois do intervalo, Maurício? Claro. Por que sim, gentileza. por favor. Por favor. A consequência, então, é mais do que uma. É o Grêmio empatar com um dos piores times do campeonato numa rodada em que o São Paulo perde. E se o Grêmio vence, como ele ainda tem confronto direto com o São Paulo, ele poderia cobiçar tomar a posição do São Paulo dentro do G4.
Então essa é só uma das consequências de um resultado tão ruim como o de ontem. Depois do intervalo avançamos, doutor Eduardo. E a prioridade será de Maurício Saraiva depois do intervalo. No Vitrine na RBS, a sua marca se destaca. Ouça as ofertas do cliente que vem a seguir. Maurício, o que você estava falando sobre... Foi bom ontem em Curitiba? Ele, fora o resultado em si mesmo, né, que é perder ponto para um dos piores times do campeonato, que vai cair com 2 de antecedência, mas também tem a ver com a derrota do São Paulo. Se o Grêmio ganha São Paulo com o São Paulo, o Grêmio fica competitivo para passar do São Paulo dentro do G4. Mas fora essas coisas que são específicas da tabela, pontuação de Libertadores, há um problema que o Grêmio tem que corrigir e que ontem se repete. O reserva corrente que se agrava porque Renato Portaluppi de ontem, em que ele diz que tudo está maravilhoso e que o Grêmio jogou bem contra o Curitiba. O Grêmio, a cada volta de intervalo, Eduardo, volta sempre jogando menos, em todos os quesitos. Taticamente, o adversário melhora e o Grêmio acaba entregando o resultado, tomando gol, ficando pelo meio do caminho. Ah, mas no Grenal o Grêmio jogou melhor do que o Inter, sim. Depois dos 15 primeiros minutos em que poderia ter matado o jogo e não matou, o Grêmio melhora, inclusive faz física, há uma queda de produção coletiva, de produção individual, isso se repete com titulares ou reservas. Para bem do Grêmio, agora há um espaço de mês praticamente para o Grêmio fazer as suas correções, já que o Palmeiras fim do mês de fevereiro, início de março. Então, além de pegar o Palmeiras já saciado por um grande título, o Grêmio vai ter tempo de se corrigir, desde que, doutor Eduardo Gabardo, comece a reconhecer que tem problema, porque se esse discurso de absoluta negação permanecer, aí vai ser dureza. Agora precisa fazer essas correções, Davi. Está na área da... Opa, desculpa, deu briga, deu confusão, cada um falou uma coisa, uma gritaria, ninguém se entendeu. Mas nós erramos certo, velho. Professor Bertoncello, explica foram bem. Pra gente, pros ouvintes, como é que é essa... Porque é uma confusão, né? Vamos combinar que é uma baita confusão, esse negócio de vaga direta, vaga indireta. Aí o campeão da Libertadores abre mais uma vaga, aí vem o campeão do Brasil, da Copa do Brasil, já dá mais uma confusão. Explica, Marcos Bertoncello. Vamos começar então, Gabardo, boa tarde a todos, com relação à teoria. A partir da teoria a gente vai para a prática, tá? O Brasil, de acordo com as vagas distribuídas pela Conmebol, o Brasil todo tem 7 vagas e 2 indiretas. Como que a CBF ela distribui isso? Ela coloca uma vaga direta para o campeão da Copa do Brasil e 6 vagas no Brasileiro. Uma não vaga vai ser, pro campeão não vai da ser Copa agora. do Que Brasil. Confuso, é tão confuso isso que a linha do Bertoncello caiu. Não vai saber. Não. Uma vaga. Voltou. Uma vaga, Bertoncello. É que na verdade quem me ligou foi o Jéder Fernando. Um abraço para ele, grande Jéder. Pô, Jéder, logo agora, Jéder. Que bom que o Jéder conhece. O Jéder tá louco a rotina da rádio. Isso aí na hora que o pronto vai pro finalmente, tá pronto, aí na hora chega o cara, mete a mão no ombro e atrapalha. Na hora H, mas vai lá, Bertoncello. É isso. Aí, pelo Campeonato Brasileiro, a CBF ela distribui 4 vagas diretas e 2 vagas indiretas. Estão me ouvindo? Sim. Pô, ligaram de novo pro Bertoncello? Bertoncello, pelo amor de Deus. Vamos deixar assim. Depois a gente vê quem se classifica. Eu tô com delay grande. Só um minutinho. Tira o telefone desse homem, pelo amor de Deus. É o delay, ninguém fala, só o Bertoncello. Tá, vai, Bertoncello. Vai, Bertoncello.
Rapaz. Mas ele não vai. Ele vai reconectar aqui pelo recado que eu recebi da equipe técnica e já vai trazer os detalhes todos aí. Enquanto o Bertoncello está reconectando... Com essa demora aí, ele vai dar informação depois que jogar a Libertadores. Não, agora eu voltei. Calma. Agora sim, agora tá reconectado. É o seguinte, então. Uma direta para a Copa do Brasil e 6 vagas no Brasileiro. 4 diretas, 2 indiretas. Por isso chamamos de G6, G4 e G6. O que acontece? O Palmeiras foi campeão no último sábado e ele vai para uma vaga que é da Conmebol, como o atual campeão. Então as vagas do Brasileirão, elas são 7 vagas. O Palmeiras, e aí, estando entre os 6 primeiros colocados do Brasileirão e já tendo a sua vaga para a Libertadores, o G6 vira G7. Ponto. Perfeito. É ótimo. Só que tem uma grande questão nesse momento. Como Palmeiras e Grêmio fazem as finais da Copa do Brasil e eles estão na zona de classificação, no momento temos G8. Porque um deles vai ganhar esse título e automaticamente abre vaga no Campeonato Brasileiro. Então, no G8, neste momento. A grande questão, se o Palmeiras, e eu falei com o Guerrinha hoje pela manhã isso, se o Palmeiras... Bom, pelo regulamento, o vice-campeão, que nessa hipótese seria o Grêmio, não ganha essa vaga. A vaga do Palmeiras campeão da Copa do Brasil, já que ele já tem essa vaga como campeão da Libertadores, vai para o Campeonato Brasileiro, vai para o 5º colocado, hoje o Fluminense. Então, hoje o Fluminense, se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil, teria uma vaga direta para a Libertadores. Então, resumindo, para o Grêmio ter a vaga na Libertadores, ou é campeão da Copa do Brasil, ou fica em 5º lugar no Campeonato Brasileiro. Perfeito, Gabardo. No cenário de hoje, o Grêmio tendo a final contra o Palmeiras, ou ele ganha, segue essa vaga direta, ou ele perde para o Palmeiras, fica na 7ª colocação, vai para a vaga indireta. Aí ele tem que brigar pelo 5º colocado. Tem que brigar pela vaga que hoje é do Fluminense. E está 1 ponto atrás do Fluminense. Então o adversário no Campeonato Brasileiro é o Fluminense. Boa. Tem que ultrapassar o Fluminense. Então, se o Grêmio não vencer, é 5ª vaga. Obrigado, Bertonça. Desculpa aí as enrolações. Agora e perdão pelas conexões também, pelos delay. Podem ligar à vontade pro Bertoncello, tá liberado. Tá liberado. Se tu puder voltar de novo, a gente espera. Por favor. E agora, daqui a pouco a gente falou também, o Palmeiras vai meio que abandonar esse Campeonato Brasileiro. Então a tendência é que ele caia lá para 8º, 9º, e aí já muda tudo. Sim, então a gente ele mesmo o Botafogo agora. Não faz isso, eu joguei nele contra o Botafogo, pelo amor de Deus. Não, mas o Guerra, vai, Guerrinha. A escalação do Palmeiras contra o Botafogo é Marcos, Arce, Parola, Paulo Nunes, Oséias, Alex, não existe. Agora tem uma coisa que eu queria falar, que não sei se, obviamente, vocês observaram no jogo de sábado, que não foi um bom jogo, né? O jogo da final da Libertadores foi um jogo soporífero, né? Um jogo modorrento, chato. E... Eu achei ruim, eu não sei se o que tu falou aí. Eu achei ruim. Sim, pois é. É a mesma coisa. Mas então, que acho que dá pra gente observar, né? A quantidade de jogadas ensaiadas do Palmeiras. Antes do jogo, escanteio, faltas. É verdade. A gente vê que tinha jogadas. A gente vê que os jogadores eles estão posicionados com uma lógica dentro do jogo, né? Né? O Jorge Jesus também demonstrou isso no Flamengo. Quer dizer, não é à toa que esses 2 treinadores portugueses são os 2 últimos campeões da Libertadores. A gente está vendo que tem algo que está se fazendo fora do Brasil, na Europa e especificamente em Portugal, no caso aí, porque nós estamos agora tendo conhecimento próximo, né, do trabalho dos portugueses, que é diferente do trabalho dos brasileiros. Mas sabe outra coisa da vivendo o jogo? O medo de perder. O sul-americano em jogo 1 perder do que tentar ganhar. Mas ele é cauteloso, né? Duda, deixa eu atalhar o teu raciocínio, desculpa te interromper, mas só para não perder o seu gancho. Me pareceu muito claro por 2 fatores. Primeiro, havia, segundo os relatos, um calor
no Rio de Janeiro, com sensação térmica superior a 40 graus. Segundo e não menos importante, os treinadores não têm, depois de uma pandemia tanto tempo e atrasou tanto os fundamentos dos times, os treinadores não têm certeza de que podem mandar o seu time num jogo, uma competição tão importante, correr para marcar alto, correr para atacar com 6 ou 7, porque não é garantido que a condição física deles lhe sustente essa estratégia. Então, primeiro de tudo era não ir para o intervalo perdendo de 1-0. E depois, se desse para vencer antes dos pênaltis, melhor. Então essa final foi diferente, por exemplo, de River e Flamengo, que foi um jogo infinitamente melhor e mais emocionante e não tinha o componente nem da pandemia e nem de um calor sufocante como o do Rio no último sábado. Perdão, Duda. Sabe, Maurício, que eu estava acompanhando no Twitter sábado, antes do jogo, acompanhando a final, estavam no Rio. E diz que em Lima, mesmo com o clima mais seco, estava calor, mas não era nada comparado ao que aconteceu sábado no Maracanã, que o calor estava sufocante. E aí a Conmebol que trouxe a final única, e isso eu acho que é algo que já ficou, que não tem volta. Ela precisa pensar nesse jogo que, por exemplo, foi transmitido no sábado pela BBC, para a Inglaterra, para todo o Reino Unido. E para pensar nesse jogo como um espetáculo que ela está vivendo, porque como espetáculo, o jogo foi muito ruim. É que esse jogo seria em novembro, né? Marcado, a final desse ano é 20 de novembro de 2021. E o local a ser definido ainda. Não, mesmo que se fosse no Rio em novembro, não é esse calor todo aí. A tendência era que fosse, sei lá, 30 graus, não 40 graus. Mas eu achei as estratégias, e o Maurício, beleza, se explicam ali. Mas os dois times, cara, tem um chute lá que a manchete que o Everton dá e o Felipe Jonathan dá um foguete pra fora. O Palmeiras, acho que, né, tem essa cabeçada do Breno Lopes, que aliás, tecnicamente é uma cabeçada assim, ó, de cinema. Ele sobe mais alto que o marcador e cabeceia de baixo para cima, com o olho aberto, buscando o sentido contrário de onde vem a bola. É, cara, uma cabeçada assim, ó, espetacular, perfeita, é maravilhoso. O gol é uma pintura, é um gol legítimo de final de Libertadores. Puxa, foi dolorido até chegar esse gol aí. Mas esse detalhe, assim, da preparação dos times, sobretudo do Palmeiras, assim, as jogadas, eu vi o Tele Santana fazer isso no Grêmio em 1977. Tele Santana tinha jogadas ensaiadas no Grêmio em 77. Depois disso, são raros os treinadores que treinam, que o jogador sabe o que fazia. Tinha uma passagem pela barreira que o Grêmio fazia, o Iura corria por trás, o Tarcísio entrava numa ponta, o Tadeu Ritt metia, era várias jogadas assim, que o Tele Santana fazia. Depois disso a gente não vê mais. Isso está sendo feito pelos portugueses. Os portugueses estão dando um banho de bola nos brasileiros. O Inter ontem comemorou o Abel, que foi o primeiro gol de lateral que o Inter fez. Muito pouco, né? Lateral não. Esse é um trabalho diferenciado, para ver como o Brasil ainda tem a evoluir, né? Ou talvez até voltar a fazer coisas que faziam. Se tem o Tele Santana aí, tem outros técnicos que faziam isso. O próprio Abel, Davi, se a gente, quem é um pouco mais velho, vai lembrar daquele time do Abel que foi vice-campeão brasileiro de 88, 89 a decisão. O Abel tinha uma jogada ensaiada e aí um passava por um lado, outro passava por outro, e havia uma troca de passes. O próprio Abel tinha isso. Eu me lembro quando o Abel vem pro Inter em 2006, tá, de um treino, e foi muito engraçado porque o Abel combina com o jogador de simular na linha de fundo. O jogador faz uma gritaria, escândalo, e o outro vem e bate a falta rapidamente. Mas só que no treino, o massagista, o Bainha, sai correndo para atender o jogador, ele estava fora da combinação. E o Abel, chama a atenção do Bainha. Mas claro, o Bainha não foi avisado. Mas o Abel trabalhava isso de jogada em que tinha uma combinação com o Gandula. Até deu confusão em um Grenal. O Luxemburgo era o técnico do Grêmio. E ele copiou lá do jogo do Once Caldas na Colômbia. É que hoje não se tem tempo para treinar. Rápido, né? Isso, exato. E deu um gol contra o Juventude, né, Duda? Só que hoje os técnicos não têm tanto tempo assim para trabalhar isso, né? Mas esse justo elogio... Tempo tem. Os times hoje treinam um turno só.
Em 75, 76, o Minelli adotava pelo lado direito e pelo lado esquerdo 3 jogadores. Cláudio, Falcão e Valdomiro pelo lado direito. Vacaria, Carpegiani e Lula pelo lado esquerdo. Sabe o que acontecia? O adversário hoje treina um turno só, tem que cuidar mais da parte. Isso aí é o básico do futebol. E outro... Fazer aquele tempo, desculpa. Aquele não tempo só tinha fazer drible. como é que chama? Superioridade numérica sobre o marcador, nada mais é do que fazer uma triangulação e colocar 3 jogadores sobre a marcação. O Minelli tinha aquela... fazia isso. O Minelli exatamente essa teoria dos triângulos, né? Então, em todo lugar que está a bola tem que ter um triângulo de jogadores do teu time. É algo do basquete, Davi. Sabia que isso é algo que os técnicos... no final de semana... No final de semana, não naquela série do Netflix onde isso mostra do The Last Dance. O arremesso final. No final de semana eu entrevistei e eu fiquei sabendo, né, o Luciano Elias, que é o ex-executivo do Inter, me ligou e disse, olha, tem um grupo de estudos muito legal na URGS, os caras estão estudando muito futebol por ideias. Mas porque até assim que a gente caminha para a evolução. Depois dessa eu atirei a toalha. Os caras estão trocando a bola pela caneta e o caderno. Estão jogando futebol com caneta e caderno. É que estudar não é importante, né, Guerrinha? Estudar não é importante. O importante é alegria nas pernas. Aí a gente toma 7-1. Aí não dá, né, Guerrinha? Não, o importante é a alegria nas pernas que tu ganhou tantos mundiais com ela. Entendeu? Mas a gente ganhou, Guerrinha, lá atrás. Em 58, 62, 70, quando tu tinha futebol. 2002, hoje tu não faz tem. 18 anos. Mas Guerrinha, hoje tu não tem. Não. Hoje tu não tem. A última vez que a gente foi com alegria nas pernas, nós tomamos 7-1, Guerrinha. Não faz assim. Porque jogava com futebol europeu. Jogava com jogadores da Europa. É por isso, estão tudo treinados na europeia, estão tudo europeizado. Não. Estamos trocando a caneta e o caderno pela bola. Nós vamos continuar tomando 7-1. Eu estou apavorado com isso. Eu estou apavorado. Não te apavora, que é esse o caminho. Não te apavora, é esse o caminho. É aí, rapaziada. Não te apavora. Não perde tempo com isso. Eu no ano que vem agora tô achando que os caras vão levar pro colégio, em vez do caderno e a caneta, a bola. Mas que bom que a gente está estudando. Tomara que leve pro colégio, pra universidade, que é assim que a gente avança. Não, futebol é qualidade, futebol não é teoria, é qualidade. Ô Guerrinha, Léo, vamos, a gente tem um intervalo aqui e vamos fazer o seguinte, vocês vão tomar um café e daqui a pouco a gente vai retomar esse debate. Vida sólida por natureza, tintas Kirin, a tinta gaúcha. Do antigo sala de redação. Olha aí, tá aí, Santaninha, tá aí. A Facate realiza... Agora tem uma coisa que vai acontecer em seguida. A Europa vai começar a contratar jogadores não pelo que eles fazem dentro do campo, pelo que eles estudam. Não, pela bola. Esse dia eu estava falando com eles jogadores, os caras de Guerrinha querem que jogue sem a bola. Não, futebol não tem sem bola. A bola faz parte do futebol. Mas, pô, os caras estão tudo enlouquecendo, rapaz. A Facate realiza vestibular do dia 8 de fevereiro. Inscrições gratuitas e seguem até o dia 7. Informações em www.facate.br. Santaninha, quem são esses dois aí que estão brigando, Santaninha? Inacreditável, o Guerrinha sempre tem razão, velho. Cadê o Pedro? Não é o Pedro? Não é o Pedro. Pedro tá voltando em breve, tá descansado. Que saudade do tipo sala de redação. Então vamos pro intervalo. Agora eu tô falando. Não, mas, pô, que isso, Santaninha? Agora eu esse aí. Santaninha já tá com saudade até do Pedro, Gabardo. Santaninha, deixa aí pro comercial pra nós ir pra punta. Tá, chama o intervalo aí, Santaninha. Pra nós o Nelson receber. 2h03. Objetiva Administradora de Condomínios, há 23 anos, especialista no que faz. Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Acesse objetivacondomínio.com.br e solicite a sua proposta. Chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol. É a proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol. Gimo, qualidade comprovada. No verão, os dias são mais longos, a cidade fica mais calma e as ruas mais tranquilas. Verão é para relaxar. Passe no Zafari para aproveitar. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. O top executivo é da Ruder, a marca de segurança escolhida pelos gaúchos e pelos maiores empresários do estado. Procurando um ar-condicionado econômico? Conheça o split inverter da Springer Midea.
que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe a Springer Mideia e a Frigelar, frigelar.com.br. Grupo IESA apresenta Jeep Compass e Jeep Renegade Maurício, anota aí, com até 100% da tabela FIP no seu usado. Aproveite, são os últimos dias só na IESA Jeep. Fala, Maurício. Tem muito jogo ainda, Flamengo e Internacional, eles têm adversários comuns e ainda se enfrentam. Mas em se tratando de candidatura paralela, como se fosse uma candidatura por fora, que andou se atrapalhando, mas tem teoricamente a tabela menos difícil, o Atlético Mineiro cumpriu o seu dever ontem. E se os colorados imaginarem, olhando a tabela futura, qual é o jogo que mais pode atrapalhar o Atlético, quando ele não se atrapalha sozinho, é verdade, mas é o da próxima rodada, Eduardo. O Atlético Mineiro tem no enfrentamento direto com o Fluminense uma grande chance, colorados e coloradas, de secar com possibilidade de êxito o Atlético Mineiro contra esse Fluminense, que ontem ganhou do Goiás em 45 minutos, fez 3-0, mas que vem tendo, mesmo depois da saída do Odair, um crescimento ou uma sustentação de desempenho para hoje estar inclusive à frente do Grêmio na tabela de classificação, e o Fluminense entra para enfrentar o Atlético Mineiro cheio de vontade por uma vaga direta. É de muita ambição o jogo do Fluminense contra o Atlético Mineiro, porque você olhando depois os adversários, eles são inferiores ao Fluminense. Teoricamente, o Atlético Mineiro tem muito mais probabilidade de vitória do Guerrinha do que a minha, mas hoje ainda no Globo Esporte, a Alice me perguntou o que eu imaginava de pontuação para o Inter, por exemplo, ser campeão brasileiro, dada a vitória de ontem. Eu falei, 2 vitórias em casa contra Sport Recife e Corinthians, uma quase imediatamente depois do Atlético Paranaense e outra lá na última rodada. E um empate tirado contra Vasco ou Flamengo ou Atlético do Paraná, me parece que estes resultados dariam ou darão o título ao Internacional, porque haverá em paralelo gente se atrapalhando, é o que a gente vê com o Atlético Mineiro, com o Flamengo e com o próprio São Paulo. Mas ontem o sinal principal foi, o Inter tem feito todo tipo de vitória para quem quer ser campeão. Tem a vitória do desempenho contra o São Paulo e contra o Fortaleza, tem a vitória da superação contra o Grêmio, tem a vitória do jogar mal contra o Goiás, vitória de 1-0, gol do Praxedes de cabeça, e ontem tem a vitória do goleiro que se agiganta na hora grande. O Inter errou a estratégia, o Inter veio muito para trás, e aí não fosse o goleiro Marcelo Lomba, o Inter não estaria comemorando hoje 3 pontos. O Atlético Mineiro não tem... Tá não, o Gabardo, e na real, assim, a defesa do Lomba no final do jogo, assim, cara, que a bola pega exatamente na palma da mão dele, ali seria, né, 2 pontos perdidos, mas a defesa ainda mais impressionante foi no primeiro tempo ali, que acho que é o Claudinho que chuta e a bola desvia e ela vai pegar o Lomba no contrapé, assim, ele já está praticamente no ar e ele faz aquela, né, aquela defesa plástica, assim, realmente, assim, aquela foi espetacular. Que bom, Gabardo, porque numa hora dessas, assim, é onde a gente vê que todos os jogadores de linha ontem dos Estados Unidos fizeram uma partida realmente abaixo daquilo que vinham apresentando. E nessa hora o goleiro, né, chama para si a responsabilidade e fecha o gol como um time que quer ser campeão tem, né? Um goleiro que fecha o gol. Acho que ontem o Lomba realmente, merecidamente, foi, né, o homem brilhante do time do Internacional. Sim. O Atlético Mineiro que o Maurício estava falando joga quarta-feira agora contra o Goiás, né? E aí depois na outra rodada aqui contra o Fluminense. Contra o Goiás na Serrinha. Em Goiânia, depois contra o Fluminense no Rio de Janeiro. E aí depois tem o Bahia em casa. O Atlético Mineiro que anunciou... Goiás nos tubos, mas não está desligado ainda. Ainda não. O Atlético Mineiro que anunciou a contratação do Hulk para o início das competições de 2021. Vai ganhar mais de R$1 milhão por mês. Olha a contratação que o Atlético Mineiro fez, hein? O Hulk. Jogador. Agora, a gente está falando aí do prazo que o Grêmio tem para começar a decidir a Copa do Brasil, praticamente um mês, né? Um pouco menos de um mês. A questão é o que o Grêmio vai fazer nesse tempo? O que ele tem para fazer? O Romildo chega e diz assim, olha, metade da premiação da Copa do Brasil é de vocês. Já motiva todo mundo, aquela coisa, os caras vão começar a correr, porque se tem uma coisa que faz os caras correr, é isso, né? Um estímulo desses. Mas dentro de campo, ali, o que o Grêmio vai fazer? Porque a gente olhando assim, parece que não é só uma questão de
São vários fatores ali que estão fazendo, estão impedindo com que o Grêmio jogue. Não é só questão de quem escalar, de como escalar, e como volta do intervalo, como disse Maurício, tem algo mais, assim, é um desencanto do time do Grêmio. Como é que ele vai fazer para recuperar esse encanto nesse tempo? É porque troca de peças acho que não tem muito o que fazer, né? Trocou tudo ontem, né? Porque daqui a pouco pode ter um Maicon em melhores condições, até o final do mês de fevereiro já é um acréscimo importante. Agora, mudar no time, não sei, pode tirar o Jean-Pierre que não tá bem, mas, puxa vida, vai colocar quem, né? Ontem no primeiro tempo jogou bem, né? Jogou bem. Ontem no primeiro tempo jogou bem. Ele centralizou o jogo no primeiro tempo. O Grêmio jogou bem, né, Davi? Porque o Grêmio ocupou o campo do Coritiba e o Darlan, me chamou muita atenção, o Darlan, ele dá muita dinâmica pro time do Grêmio, né? Porque ele toca a bola e aparece para receber e tá com ela de novo, e ele faz o jogo girar, e em determinado momento do jogo até o Renato cobrou que o passe dele fosse mais para frente. E o Jean-Pierre também jogou melhor, por quê? Porque o Grêmio teve mais a bola, o Grêmio se posicionou no campo do adversário. Só que o Grêmio, e o Jean-Pierre cita isso na entrevista no final do jogo, o Grêmio tem um hábito, que o Grêmio faz o gol e se encolhe. E mesmo o Curitiba com todas as suas limitações, o Curitiba termina o primeiro tempo com um cabeceio na área do Grêmio. E depois no segundo tempo, com a entrada do Rafinha, Curitiba colocou em campo um avô. O Ricardo Oliveira e o Rafinha dá 77 anos, somadas as 12 idades. E o Rafinha mudou o jogo, e o Grêmio não conseguiu bloquear isso. E escapou de perder, né, Davi? Porque o último lance é quase gol do Coritiba. Mas, Léo, é muito difícil você elogiar o Jean-Pierre e por automático não elogiar o Grêmio, né, Duda? Porque o Jean-Pierre é quem move do meio para frente toda a circulação de bola efetiva, toda a jogada que vira vertical e chance de gol, ela certamente terá Jean-Pierre quando ele está no melhor momento, e basta a gente lembrar como vinha sendo até ele se machucar de novo dentro da Libertadores. Então elogiou o Jean-Pierre e automaticamente você vai elogiar o Grêmio. É muito raro você dizer, o Grêmio jogou mal, só o Jean-Pierre jogou bem. Se o Jean-Pierre joga bem, é porque o Grêmio terá jogado bem também. Mas é que ele tem jogado bem em partidas... Vai. Eu só ia falar que não, o Curitiba pode ter tido uma chama, o Grêmio teve um pênalti perdido, né? Que era pra ter ganho o jogo, era o Grêmio, né? Não, mas depois do pênalti tem um lance do Curitiba, o Grêmio termina, que o Curitiba troca passe, é quase lance de rachão. E o Matheus Galdesani perde na grande área, um chute, a bola frontal. Porque o Grêmio naquele momento, e o Grêmio estava muito descaracterizado total. Eu não sei o que o Renato pretendeu fazer, porque ele estava com Paulo Miranda, David Braz e Rodrigues. Aí ele tinha na lateral direito o Alisson, na esquerda o Cortez. E aí tinha o Jean-Pierre no latifúndio, no meio campo. Também. Aí tinha Guilherme Azevedo, o Pinares, que ele tende a sempre cair para a direita, é incrível, ele não tem o hábito de jogar como meia central. O Everton, que chama o Everton genérico, né? E o Luiz Fernando mais centralizado, que também não é a posição dele. O Grêmio terminou o jogo com um time completamente descaracterizado, era quase um Frankenstein. Foi pro desespero, né? Porque quando toma o gol de pênalti, tu passa assim um filme e diz assim, não é possível, cara. A gente tava controlando o jogo, ganhando bem, porque como vocês falaram, no primeiro tempo o Grêmio jogou bem, mas não adianta jogar bem em jogos assim, tinha que ter jogado bem antes. Agora, tipo assim, cara, beleza, tá, vamos pensar na Copa do Brasil. Eu só tenho olhos e cabeça para a Copa do Brasil, porque para mim o Brasileirão agora de onde a pergunta, tipo assim, de onde a pergunta, o que fazer nesses 28 dias? Davi, o Grêmio está jogando muito pouco, ponto de partida, mas pode ter certeza que a decisão da Copa do Brasil vai ser completamente diferente. É psicológico isso. O jogador, tu mexe no emocional do cara. Mas vai ganhar só pelo emocional? Não vai ganhar, mas tem tudo para jogar mais do que tem jogado. E ponto de partida, se não jogar mais do que tem jogado, dança. Então o Grêmio precisa jogar mais. Agora, o Grêmio o Grêmio já sabe que o Brasileirão é uma namorada que terminou, é um namoro que acabou. Não está nem dando bola mais para isso. O Grêmio está cumprindo tabela. Agora, lá eu também acho que a decisão é outra conversa, o Grêmio vai ser diferente. Eu também acho que, óbvio que eu estou preocupado com a maneira com que o Grêmio está jogando, não tem nenhuma dúvida disso, é ruim ver o Grêmio não está jogando bem, e acho que a entrevista do Jean-Pierre mostra isso, ele pede desculpa, diz que o empate é culpa dele, né, diz que ele admite que não tem um bom rendimento, não está jogando bem, né, mas assim, que as finais da Copa do Brasil, o Grêmio vai ter que entrar de uma outra maneira, né, e o jogo de São Paulo mostrou isso, ele faz uma atuação assim,
que beira o ridículo contra o Santos, o 4-1 lá. E aí ele responde da melhor forma possível, que é com uma vaga a final da Copa do Brasil. Só depende do Grêmio, velho. Só depende do Grêmio. E agora, assim, é o all-in mais claro do mundo. Todas as entrevistas são voltadas à Copa do Brasil. Tudo, né? Todos os caminhos levam a essa final. O que o Grêmio vai fazer no ano, qualquer resposta pós ano, está linkado ao que acontecer na Copa do Brasil. Pois é, mas o que poderia ser feito, por exemplo, na escalação de diferente? Porque tem que ser diferente, tem que ter alguma coisa diferente. Não tem muito o que fazer, não, hein? Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Tem que mudar. O que eu acho, Davi, o que eu acho, primeiro, Vanderlei, Vitor Ferraz, o Jeromel tá fora, né? Porque não vai se recuperar a tempo. Rodrigues, Kahneman e Diogo Barbosa. Eu já contestei o Rodrigues já. Eu acho que teria que ser o David Braz ou o Paulo Miranda. Tá bom, um dos dois, pode ser, mas assim, nenhum é um Jeromel, entendeu? Tu vai ter sempre esse desfalque. Aí tu vai jogar eu não tenho nenhuma dúvida que o sonho é jogar com Maicon e Matheus. Eu não tenho nenhuma dúvida. Caso não seja, é o Lucas Silva. Alisson no lado, Jean-Pierre, PP e Diego Souza. Esse é o time do Grêmio. Não tem muito o que fazer. Agora, é mais anímico, né? Eu acho que é. Se não marcou 2h15, eu quero dar parabéns para a turma do Juventude. Tem uma sacada muito criativa ontem. Sobre o Breno Lopes, que ele marcou o gol do título, e a da Libertadores, e até não vai para o Mundial, porque foi contratado fora do prazo de inscrições da janela internacional, então ele não pode jogar o Mundial. O Juventude vendeu o Breno Lopes para o Palmeiras em novembro de 2020. E ele era, na época, o artilheiro do Juventude na Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado à noite, ele marcou o gol do título da Libertadores aos 53 do segundo tempo. E ontem, o Juventude publicou a seguinte mensagem nas suas redes sociais. Bom dia, torcedor do Palmeiras. Como forma de agradecimento pelo Breno, poderiam fazer um Pix para ajudar a melhorar a iluminação do Jacone, né? É só usar a chave iluminar@juventude.com.br e doar qualquer valor. O pedido do Juventude para os torcedores vale do Palmeiras. Vale para o gramado também, viu, Eduardo? O gramado do Juventude já foi um dos melhores do interior do estado, está castigado. Aí tem que se compreender, não é aqui corneta, viu, pessoal do Juventude? Parabéns, aplausos de pé para o que fez o Juventude. Mas em tempos de pandemia, em tempos de você ter que optar, eu só tenho esse dinheiro, eu faço A ou faço B. A e B eu não vou conseguir fazer. Então é claro que o prejuízo foi para a conservação do campo, eventualmente do estádio que não está recebendo o torcedor. Mas se você pensar assim num combo legal Juventude Série A, a volta de um gramado bom, além de uma iluminação, de fazer um time forte. Mas esse é o momento de aplaudir o Juventude, né, Eduardo? Mas que os caras já fizeram... arrecadou, hein? Essa é a pergunta. Ontem à noite o Juventude atualizou, até ontem à noite o Juventude arrecadou R$73 mil. A meta é arrecadar R$1 milhão. R$1 milhão é a meta para essa campanha Iluminar o Jacone. O Juventude vai ter também para 2021 outra cota de TV, né? Vai passar de R$30 milhões ao longo do ano. Claro que tem que investir na estrutura do clube, mas vai ter a condição de contratar jogadores melhores também para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. É um outro patamar financeiro que vive o Juventude a partir de agora. Bom, 2h17, último intervalo do Sala. Verão tem que ter sol para bronzear, piscina para refrescar e espumantes Aurora para harmonizar. Aproveite com uma Aurora tem verão, beba com moderação. O crédito consignado Banrisul é digital. Contrate-os com mais praticidade através do aplicativo Banrisul Digital ou Home Banking. Aproveite e dá para fazer um Pix do Banrisul para ajudar o Juventude nessa campanha aí. O intervalo e já voltamos com Sala de Redação. 21 minutos, Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br. Grupo IESA, vamos juntos. Espumantes Aurora, com Aurora tem verão. Quer praticidade? Contrate o seu crédito consignado pelo aplicativo Banrisul Digital ou Home Banking. Temperatura de 30 graus para Cicobi. Cicobi, somos feitos de valores. Bom, pessoal, quem será o novo técnico do São Paulo? Fernando Diniz. Hoje será anunciado oficialmente, né, a sua demissão. São Paulo vai com um técnico interino até o final do Campeonato Brasileiro. E depois, hein? Olha, tem no mercado aí Mano Menezes? Não acredito. O Cuca. Será que não vai partir para um estrangeiro?
Eles vão fazer a proposta para o Ramírez. Eu apostaria que eles vão fazer a proposta para o Ramírez, considerando que ele pode estar apalavrado, mas não está assinado. Essa é a informação da direção do Internacional. Então, fazer uma proposta ou uma consulta com o Ramírez, eu tenho a impressão que o São Paulo vai por esse caminho, sim. Tá, e deixa eu só apertar um lance, Léo, antes, já como leigo no assunto aí, só observando de longe, assim. Mas no caso do Flamengo tomar um tufo aí, o Internacional ser campeão brasileiro mesmo, será que o Flamengo já não abre as portas pro Rogério Ceni andar, que o mundo é grande, e aí ele ir direto pro Morumbi? Pois é. Ele até começou a carreira de técnico lá e não foi muito bem, né? Eu acho que o São Paulo não vai, porque trazer o Rogério pro São Paulo o problema primeiro é convencer o Rogério a voltar, e depois, caso não dê certo, é ter de demitir o Rogério de novo, né? O Rogério é o grande ídolo da história recente do São Paulo. O que os colegas do Sport TV estavam falando aqui há pouco é de que o São Paulo buscaria um estrangeiro, né? E o Maurício mencionou ali o Ramírez. A informação que eu tinha até isso ainda logo depois da virada do ano, semana do ano, e acredito que não tenha mudado, é de que o Ramírez é o técnico do Inter para depois de 24 de fevereiro. Que o Abel termina também. Que o Abel termina o Brasileirão, e aí o Abel, inclusive, tem uma informação que está circulando já, de que ele teria já uma conversa, um interesse, pelo menos um interesse, do Al Nassr da Arábia Saudita, ou dos Emirados Árabes. O Abel não tem nada a ganhar ficando no Inter. Nada a ganhar. E a informação que eu tenho da VS aí do Leonardo, mesmo com título brasileiro, a direção do Inter pretende e tem essa definição de trocar o técnico. Imagina o Abel saindo ele sai do Inter, campeão brasileiro, e se torna a estátua do Inter, né? Eu sei disso, mas eu acho que eu traria o Cudê de volta. Eu traria de novo. Eu quero emoção, rapaz. Quero emoção. Vai manter um cara que vai ganhar. Não, tem que trocar. O cara ganhou? Troca o cara. Eu sei que só ganha um, por isso mesmo, tira o cara. Se o cara ganhou, manda o cara embora. Não, mas... Só o que falta é ficar com o cara que ganhou aí. Agora, pro Abel ganha, porque ele vai ganhar uma fortuna, né? No mundo árabe. Né? Pro Abel, o que ele já ganhou, tudo que ele tinha ganhado, ele foi campeão do mundo, foi campeão da América. E outra, Davi, isso, campeonato brasileiro pro Inter depois de 42 anos. E outra, Davi, ele sai de um paredão, né? Porque depois de conquistar um título, o máximo que... Na verdade, cara, se a gente conhecendo bem as duas torcidas que a gente tem aqui, as duas maiores torcidas, no caso, que a gente tem aqui, cara, a gente sabe que é uma turma de xaropão aí, né? Que faz com que a vida seja movida a ódio e a xingação o tempo todo, né? Imagine, Rafael. Vocês realmente... Ô, Maurício, tu realmente acha que se tivesse público no Beira-Rio, o Internacional teria feito 9 vitórias seguidas, com todo, né, entre aspas, o apoio daqueles caras que o juiz nem apitou, os caras já estão xingando, os caras que estão vestindo a camiseta do time deles, né? Mas o Beira-Rio sempre foi uma força do Inter, né? Sempre foi, cara, mas a gente tem exemplos... Mas não por estar vazio, não por causa da pedra fria. Não, cara, é porque tu já imaginou, né, com o Beira-Rio lotado, todos os perrengues que o Internacional passou para conseguir essas 9 vitórias, não foram 9 vitórias dando espetáculo e tal, teve altos e baixos, e o Grenal, então, foi o principal, né? Imagina tomando um gol do Grêmio aos 30 do segundo tempo, o estádio Beira-Rio inteiro lotado e só a parte ali que cabe ao Grêmio no cantinho, assim, fazendo festa. Meu Deus, cara. E não foram todas as vitórias no Beira-Rio, né? O Inter construiu essa série aí também jogando fora. Claro, claro. Os estádios vazios, esse ano, trouxeram uma vantagem para quem trabalhou mal. Porque muitos dos técnicos foram mantidos pela falta de público nos estádios. Claro, o Fernando Diniz é uma prova. Um deles. Mas Guerra, hoje vai ficar muito, já estamos quase terminando o programa, mas se a gente quiser fazer para amanhã uma pauta, por exemplo, de se colocar, o exercício da empatia de se colocar no lugar do Renato, ganhador da Copa do Brasil, e do Abel Braga, ganhador do Brasileirão. Coloque-se no lugar deles e imagine o que pode vir de melhor, o que eles podem fazer de mais extraordinário
do que o Renato ganhar a Copa do Brasil pela segunda vez e o Abel ser campeão brasileiro depois de 79, que o Inter não é. Eu quero deixar a manchete, tá? Se isso virar pauta amanhã. Se eu sou o Renato e ganho a Copa do Brasil, e se sou o Abel e ganho o Brasileirão, eu é que não fico. Eu é que vou embora. O Abel, antes de vir para o Inter, ele na entrevista de apresentação, ele disse que tinha algo para os Emirados Árabes e Grécia, né? Ele estava analisando 2 ofertas. E aí, no meio do caminho, surgiu o Inter. E por toda a relação que ele tinha com o Marcelo Medeiros e a paixão que ele tem pelo Inter, o Abel é um cara que ele é quase um porto-alegrense, né? E ele acabou vindo pro Inter, e também porque era uma baita oportunidade. O Inter estava ponteando o campeonato. Estava parado, ele não estava fazendo nada. Exato, era uma baita oportunidade. Na verdade, a contratação do Abel é que depois, isso aí é que nem a expulsão do Cuca. Isso é que nem a expulsão do Cuca. É que depois que as coisas acontecem, daí a gente vai escrevendo de acordo com o que aconteceu. Escrevendo, contando a história de acordo com o que aconteceu. Se disse assim, o Santos levou o gol porque se desconcentrou com a expulsão do Cuca. Se disse isso, né? Sim. Vamos supor que o Santos tivesse feito o gol. Poderia ter acontecido. Aí se diria, o Santos fez o gol porque o Cuca desconcentrou o Palmeiras. Quem garante que foi por causa da desconcentração? Exatamente. Quem diz que foi uma desconcentração? O Palmeiras se concentrou mais, tu acha? Porque o Cuca saiu? Pois é. Outra coisa, aquela bola foi levantada. Eu acho que naquela bola levantada o Pará estava pensando no Cuca. Isso que eu estou dizendo. A bola levantada, quem estava marcando o Breno é o Pará. O Pará tem 1,5 m de altura. O Breno tem 2 palmos mais do que ele. Cabeça de olho aberto. Se o Felipe Jonathan aqui, ele acerta aquela sapatada ali, momentos antes, velho, e guarda aquela bola no ângulo, adeus Palmeiras. Não pois tem. O mais louco, Davi, é que o Marcos Rocha e o Cuca foram campeões pelo Galo juntos. Sim. 2013. E no jogo do Mundial, né? Não é? O Mundial segurou a bola ali, um segundinho, coitado do Cuca. Cara, né? pô, o Cuca, olha, tia. Sabe que o Maurício falou uma coisa aí há pouco, que eles não, e eu acho que é verdade, eles não têm mais o que provar se ganharem aí títulos, né? Mas aí eu fico me perguntando, então o Flamengo demorou para mandar o Jorge Jesus embora. Não, mas é o contrário, Guerra, eu não estou falando do clube, eu estou falando eu profissional. Eu sei disso, mas é aquele negócio, eu acho que o clube quando acha um ganhador, ele tem que fazer de tudo para manter o ganhador. Eu penso assim, deu certo, não mexe. Mas normalmente a política não é essa. Não, ainda mais que vai começar, ainda mais que vai começar o gauchão, né? Vai começar o gauchão. Serão marcando 2 Ineco, daí empatou ontem. Tem o Lacerda no Caxias também, o Lacerda é uma boa aposta, né? Pessoal, bateu o sinal já. Hoje tem eleição quente em Brasília, hein? Olha a eleição que tem hoje lá na Câmara dos Deputados. E tá chegando aí o Gaúcha Mais, com o Leandro Stout, com o Kelly Matos. Ô Stout, atrações do programa de hoje, Stout.